Nossa, gente, de novo esse livro? Ué, você já aplicou? Não. Você já estudou? Não. Você pelo menos já leu? Não. Então por que você tá falando de novo? Eu já vi a capa, já ouvi todo mundo falar. Como alguns sabem, em determinados programas do nosso canal, falarei sobre publicações para a nossa área. Obras que trazem soluções e não aquelas que ficam filosofando sobre os problemas. Vamos lá? Hoje falaremos sobre a segunda versão da obra Aula Nota 10 do educador e pesquisador Doug Lemov. Aula Nota 10 2.0. Quando essa primeira versão saiu, lá em 2010, nos Estados Unidos, o livro foi recebido com um misto de entusiasmo e crítica. Entusiasmo por aqueles que esperavam há séculos uma obra que ensinasse a prática, o dia a dia das salas de aula. E crítica por parte dos eternos teóricos da educação que, logicamente, julgaram a obra reducionista. O fato é que, como o próprio autor afirma, boa parte das teorias pedagógicas publicadas é feita por profissionais que estão fora da sala de aula, ou seja, estudiosos que não sabem o que acontece lá dentro, que desconhecem os desafios diários das salas de aulas, com turmas heterogêneas, muitas vezes numerosa, muitas vezes problemática. Estudiosos que não descem de suas cátedras para ouvirem os professores, para assistirem às suas aulas, para conhecerem alunos reais em tempo real. O Doug Lemov se lançou a esse desafio. Diretor de uma rede de escolas privadas nos Estados Unidos que atendem alunos pobres com recursos públicos, o autor sempre nutriu uma verdadeira obsessão em descobrir o que faz de um professor um docente de ponta. O que diferencia um bom professor de um excelente professor? Para isso, ele decidiu então observar e filmar por 5 anos a atuação de bons professores em sala de aula. Vocês já imaginaram se algum teórico faz isso? Não faz, né? Não consegue, né? E começou a verificar quais as ações que esses bons professores faziam que determinavam um resultado muito superior dos seus alunos em relação a resultados de alunos de outros professores. Desse trabalho surgiu a primeira obra que foi traduzida no Brasil pela Fundação Lehman, que até elaborou na época um curso de formação, e divulgou para o Brasil inteiro. Nessa obra, ele apresenta 49 técnicas. No mercado repleto de publicações sobre teorias pedagógicas, mas com quase nada sobre práticas de sala de aula, o livro virou rapidamente um best-seller. Lemov, impulsionado pelo sucesso dessa primeira versão, continuou suas pesquisas e depois de 5 anos lançou a versão 2.0. Qual a diferença entre a primeira versão e a segunda versão? Ele demorou 5 anos para coletar e escrever sobre as melhores práticas, e mais 5 anos com essas práticas em sala de aula, ele observou outros dados, melhorou algumas técnicas e reestruturou a obra. Aqui eram 49 técnicas, aqui são 62 técnicas. Ele incluiu temas novos e o que a gente esperava desde 2011. Ele libera o acesso aos vídeos. Mas, Jô, que vídeo? Aqueles vídeos que ele ficou filmando
dos professores que ele considerava que tinham uma prática excelente. Mas como é afirmado na apresentação da obra, o coração, a ideia principal continua lá. E qual seria essa ideia principal? Aprender com o exemplo dos melhores professores, identificando as práticas mais eficientes em sala de aula. O livro nasce de perguntas que todos nós já fizemos em algum momento. O que faz um professor ser excelente? O que faz uma aula ser brilhante e a outra uma aula mediana? O que é que os grandes professores fazem que outros não fazem? A excepcionalidade no ensino é algo puramente instintivo ou pode ser ensinado? O que podemos fazer para garantir que os alunos tenham os melhores professores possíveis? E é a partir desses questionamentos que o autor observou, analisou, catalogou e apresentou as técnicas didáticas descritas nesse livro. Porque todos nós sabemos que talento não se aprende, mas técnicas podem ser ensinadas e aprendidas. Outro dia eu ouvi o Cortella falando o seguinte: às vezes eu termino uma palestra e a pessoa, para me elogiar, sem querer, ela vem e me ofende. Claro que a intenção é elogiosa, mas ela vira e diz: Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva quando a pessoa fala isso. Claro que eu quero ser elogiado. Claro que eu gostaria que ela dissesse: você fala bem, eu gosto desse elogio. Mas o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum? Eu não fiz nenhum esforço. Que Deus me chamou e falou: vem aqui, menino, você vai falar em público. Faz 62 anos que eu estou na escola. 62, como aluno e professor. O autor reorganizou a obra em torno de 4 ideias principais. A primeira ideia, considerada a mais importante da 2.0, é checar pelo aprendizado. O que significa isso? Ele já havia falado na primeira versão. O objetivo é entender a diferença entre eu ensinei e eles aprenderam. Existe uma velha piada no magistério que é assim, né? Nossa, hoje eu dei uma aula bárbara, foi ótima. E aí eles aprenderam? Aí já é outra coisa, não sei. Acabou a piada. A segunda ideia, já apresentada na versão 1.0, reforça a ideia de que é preciso ter altas expectativas acadêmicas a respeito de todos os alunos. Ou seja, não achar o aluno de esse aí nunca vai aprender, dessa classe eu não espero muito. O que o Lemov nos diz desde a primeira obra? Acredite, se eles forem bem orientados, eles poderão cada vez mais. A terceira ideia é a de que é preciso estruturar a aula de modo que todos os alunos tenham tempo para desenvolver atividades cognitivas, em vez de ficar apenas assistindo ao professor. O professor tem que dar esse espaço, tem que dar esse tempo para o aluno refletir sobre aquilo, ele com ele mesmo, com o papel e com o lápis. A quarta ideia consiste em ajudar o professor a criar uma cultura positiva de comportamento entre os estudantes. Nela, o autor quer deixar claro que as técnicas para melhorar o ambiente de sala de aula existem para permitir que todos os alunos aprendam mais, e não apenas uma forma de controlar e disciplinar os estudantes. Por que ele reafirma isso em todas as palestras? Porque ele viu que houve esse equívoco na primeira versão. Os professores achavam que essa cultura positiva de comportamento tinha a ver com a disciplina. E ele fica reiterando na segunda versão, na apresentação da obra, e sempre que ele dá palestra sobre essa obra, que o objetivo não é controlar a indisciplina, mas sim criar um ambiente em que todos os alunos aprendam mais. Desde a primeira versão, há quem o critique por dar ênfase demais à prática e desprezar teorias. Lemov responde insistentemente que o livro dele não precisa ser o único da escola. Pode ser um entre muitos.
muitos. A área de educação já conta com inúmeras obras teóricas que há anos norteiam o trabalho dos professores. O livro dele não tem como objetivo substituir essas obras, não, mas complementar, apresentando uma outra visão. Qual é a outra visão? A da linha da prática. Para ele, o professor não pode ser tratado só como alguém que executará a teoria de outros. O professor precisa ser respeitado também como alguém que tem soluções a dar para os problemas que ele mesmo vivencia na prática. Lemov diz que seu objetivo é identificar professores de alto desempenho e estudá-los, e depois descrever o que fazem e garantir que isso chegue a outros professores. Assim, os professores aprendem com os outros professores. Gente, olha aí! Um dos princípios do OSP. Vamos crescer juntos? Professores mais experientes dando dica para menos experientes, os menos experientes dando dicas de tecnologia, de metodologia ativa para os mais experientes. Venha engrossar o nosso filão do bem pedagógico. Por isso, a participação de vocês durante esses programas todos é muito importante. Tudo que é falado aqui é fruto da experiência minha e de outros colaboradores. Mas você tem a sua experiência. Traga para nós. Compartilhe. Voltando. O autor relata que certa vez ouviu de um colega que muito admira uma ótima frase. Anote aí. Quando os alunos não estão fazendo o que você pediu, a razão mais possível para isso estar acontecendo é que você não os tenha ensinado a fazer corretamente. Afirmações como essa, aparentemente simples, mas muito poderosas, porque verdadeiras, fazem toda a diferença. Para você que ainda não teve contato com a versão 2.0, eu vou deixar o quê? O link aqui na descrição para você baixar o... Eu vou deixar uma apresentação do sumário aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada. Pelo sumário você vai perceber como a obra está bem mais ampla. Para encerrar, falarei rapidamente dos preciosos vídeos que temos acesso nessa nova versão. Para acessá-los, legendados em português, apoio.grupoa.com.br/aula nota 10 e insira o código do verso da capa do livro. Ou seja, você tem que comprar o livro para conseguir esse código aqui. O que você vai ver lá? Você vai ver os professores, os mesmos que o Lemov já gravou desde a primeira versão, em ação. 75 vídeos curtos das fontes primárias, de onde o Lemov tirou e catalogou todas essas técnicas. É muito bacana a gente assistir. E aí, se interessou pelo assunto? Se sim, entre no nosso site e confirme sua intenção, porque lançaremos uma formação online de 8 horas em janeiro, que a gente está preparando essa formação com muito carinho, são muitos detalhes, mas em janeiro, quando a gente voltar das férias, todo mundo repousado já, você pode se inscrever por meio do nosso site nesse curso de formação online 8 horas, em que explicaremos técnica por técnica e faremos uma relação com os vídeos apresentados. E quanto mais cedo você fizer a sua inscrição, maior será o seu desconto. Ei, coração de mãe! Então, fique esperto, se você realmente tem interesse, preenche o formulário que está aqui embaixo na descrição, que assim que o curso estiver redondinho, pronto para rodar, a gente vai te avisar. Valeu o conteúdo de hoje? Então, assina o nosso canal e compartilhe esse vídeo com todos aqueles professores que ainda nem sabem da versão 2.0 ou aqueles que sempre estão atrás de excelência. Até o próximo vídeo e lembre-se, OSP, orgulho de ser professor!